Bem-vindos e bem-vindas à etapa regional sudeste do eixo da saúde mental, da plenária de saúde e migração em tempos de pandemia, a primeira plenária brasileira. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer por que vocês estão recebendo essa videoaula, né? A gente vai desenvolver uma atividade na sexta-feira, chamada 3 Vias para a Reflexão Subjetiva através da leitura de imagem, o fazer, o conhecer e o exprimir. Será ministrado por mim e pela Fabiana Gama, ambas psicanalistas, somos fundadoras da Associação Delágora, e a gente propõe um diálogo entre arte e psicanálise. E um dos pontos importantes para que seja justificada essa videoaula é justamente tentar fazer com que a gente tenha uma breve preparação, né, uma breve introdução ao tema, um pouco mais aprofundada, né, que muitas vezes, de repente, ali no dia da atividade, por questões de participação, ou mesmo da dinâmica da aula, do que pode acontecer, né, ao passo que a gente desenvolver a atividade, a gente não consiga entrar, né? Então, por conta disso, a gente disponibiliza esse material, essa videoaula. Junto a ela também vai o texto, né, formal, com todas as informações que a gente vai passar aqui agora. E, claro, um pouco mais de profundidade, aí tem bibliografia, para quem tiver interesse, quiser estudar mais sobre o tema. A gente vai abordar questões sobre a migração, sobre a pandemia, sobre temas e conceitos psicanalíticos e sobre esse possível diálogo entre arte e psicanálise como resgate da subjetividade do imigrante. Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, eu já falei rapidinho aqui, né, que nós somos da Associação Delágora, né? O que é a Delágora? A Delágora é uma associação de profissionais da psique pela palavra. Então, essa ideia, ela surgiu através do encontro entre a Fabiana e eu, que tivemos numa escola de psicanálise aqui em Madrid, em 2017, e a gente tinha o mesmo desejo de desenvolver um projeto ligado à escuta analítica, que a gente chama de clínica social, né? Então, a nossa intenção é levar a psicanálise para pessoas que sofrem psiquicamente, né, que têm algum tipo de vulnerabilidade psíquica e que por alguma razão, seja ela econômica ou mesmo de conhecimento, não podem e não conseguem ter acesso a um consultório privado. Então, esse é o nosso eixo, o nosso projeto principal dentro da Delágora, mas assim, a gente tem outros projetos, né, e um deles, inclusive, é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né, que é impartir oficinas, fazendo um diálogo com a literatura, com a arte plástica, enfim, com várias outras formas de pensar, e a nossa intenção é mesmo essa, levar a psicanálise para além de seus mundos, tá? E deixar de falar de psicanálise para psicanalista, né? Levar essa discussão para outros saberes, tudo bem? Bom, eu gostaria de fazer uma apresentação breve aqui para vocês saberem quem somos nós, né? Então, a Fabiana, ela é psicóloga e ela é psicanalista. Ela é brasileira, né? Ela é coordenadora agora da sede de São Paulo, que ela voltou para o Brasil. Ela saiu de Pernambuco, morou aqui esse tempo todo, e agora ela volta para o Brasil, mas ela voltou para São Paulo. Ela é antropóloga pela Universidade Federal de Pernambuco, da qual ela também fez o pós-doutorado pela mesma universidade, pela Universidade de Salamanca, aqui da Espanha. As suas principais linhas de pesquisa são a história e a psicologia e a psiquiatria no Brasil, a antropologia do corpo e a saúde e emoções, assim como estudos sobre a migração. Ela também é autora de várias publicações em livros e periódicos nacionais e internacionais, e ela tem experiência clínica psicanalítica e de transtornos alimentares e condutas de adicção, né? Ela trabalhou também em centros de saúde mental no Brasil, na França, no campo social criou a coordenação, foi coordenadora durante 4 anos de uma associação de imigrantes em Madrid, e atualmente ela se dedica à clínica psicanalítica e ela, como eu já falei, né, é a idealizadora, junto comigo, e fundadora da Delágora.
Bom, eu sou a Mércia Araújo, é um pouco estranho eu mesmo me apresentar, que geralmente a gente faz essa dinâmica uma e outra, mas aí para facilitar, eu estou gravando o vídeo e na sexta-feira nós duas ministraremos a atividade com vocês, né? Então, eu sou agora coordenadora aqui da sede de Madrid, eu faço doutorado na mesma universidade na qual eu tirei o meu título de mestrado em Teoria Crítica da Cultura, pela Universidade Carlos III de Madrid, e eu sou pós-graduada em especialização de Psicologia da Juventude e Políticas Públicas pela FESP, né, a Faculdade de Sociologia de São Paulo. E eu desenvolvo estudos no campo psicanalítico em vários centros de entidades, tanto em São Paulo, né, antes de vir para cá, como aqui, no CEP de Madrid. E além disso, eu estudo basicamente hoje, né, o meu estudo principal dentro do doutorado é a respeito do silêncio e a imigração feminina, né, que tem aumentado muito suas vicissitudes enfim. Então, atualmente, eu integro grupos também ligados à subjetividade da imigração em tempos de pandemia. Bom, além de nós contamos também com voluntários, né? Com parceiros aí para nossa jornada aqui na Delagro. Então, queria também apresentar para vocês quem são os nossos parceiros. Então, a Mônica Morelato, ela inclusive, né, é a responsável por essa apresentação que vocês estão vendo, pela arte e, enfim, pelo layout, né? Ela nos ajuda aqui em tudo que é relacionado a projetos culturais. Ela é pós-graduada no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, da ECA, na USP, né? E ela desenvolveu um projeto recentemente que é nomeado como Festival Viva Nós, que tem como objetivo fomentar a economia criativa e cultural na região periférica de Menino Matarazzo. Além da Mônica, a gente também conta com o Vinícius Redondo. Ele também é psicanalista e ele é profissional de comunicação. E ele é idealizador do projeto FURA, coletiva, que propõe fazer um encontro entre arte e psicanálise, artistas e psicanalistas. E é autor também do texto Arte, Colações entre a Psicanálise e Dadaísmo a partir de O Ato Criador, de Marcel Duchamp. Ele publicou esse texto no volume 4 de O Psicanalista, na instituição na Clínica do Laço Social de Arte, com a organização de Michele Romão Faria. Ele também atende em consultório particular, ele ministra e dá aula de psicanálise e participa de processos criativos. E aqui na Delagora, ele é um dos voluntários em temas de comunicação também, ele que criou a nossa arte, né, da Delagora. E é supervisor nos nossos casos clínicos, né, nos casos atendidos aqui pela Delagro. Contamos também com a Clarice Maria Debo, que ela é psicóloga, né, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela Unicap, e ela é doutora em psicologia social pela UFPB, e na Delagro ela é voluntária para atendimentos clínicos e também compõe um grupo de estudos de psicanálise e imigração. Além dela, a Michele Tarquino, né, que também é psicóloga psicanalista. Ela é mestre em biatria pela Universidade de Pernambuco e ela também é voluntária para atendimentos de casos clínicos na Delagro e também compõe o grupo de estudos clínicos vinculados à imigração. Bom, tendo apresentado a nossa equipe, né, que é muito importante, sem eles nós não estaríamos aqui participando, inclusive, da plenária. Eu queria apresentar qual vai ser o conteúdo dessa videoaula, tá? Então, a gente dividiu em 6 etapas aqui, que é a primeira, as consequências causadas pela pandemia na saúde mental, o cenário migratório brasileiro, São Paulo, a megalópole brasileira formada por imigrantes do mundo e do próprio país. Delagora, um projeto de clínica social no contexto da pandemia. Arte e psicanálise, como podemos usar a arte como ferramenta de resgate na subjetividade de pessoas migrantes. Experiência artística, a importância do manejo do interlocutor como facilitador para proporcionar interesse e segurança. E, por último, 3 vias para a reflexão subjetiva, através de leitura de imagem, o fazer,
o conhecer e o exprimir. Então, a gente começa contextualizando, né? Falando do nosso foco aqui, né? Do nosso recorte, que é a pandemia. Então, as consequências causadas pela pandemia na saúde mental. A gente dividiu aqui, mas um pouco mesmo para ilustrar, né? Os imigrantes, os migrantes, os refugiados. E eu trago uma citação de Miriam Debout, que é uma autora da qual a gente tem como base para o nosso estudo, né, para esse grupo de estudos que nós fazemos e também para os atendimentos, né, que a gente acolhe as mulheres, e vou contar um pouquinho disso mais para frente para vocês. Então, a gente tem como base aí os textos dela, e eu trago uma citação. Todos somos sujeitos exilados, desraizados de nós mesmos, constituídos pelo desconhecimento da dimensão do inconsciente. E, bom, agora eu queria também mostrar para vocês um pouquinho da dimensão, né, de como que está o fenômeno migratório nos últimos tempos. Então, a gente trouxe alguns dados aqui mesmo estatísticos, né? Se vocês quiserem mais detalhe, como eu já falei, o texto que acompanha essa videoaula tem lá os detalhes, tem a fonte, então tem como se aprofundar um pouquinho mais nesses números. Então, segundo estimativas atuais, existem 272 milhões de imigrantes internacionais no mundo, o que equivale a 3,5% da população mundial. As organizações internacionais também destacam 3 novas características para a migração em escala global. A feminização dos fluxos migratórios, com mulheres respondendo por 51% dos migrantes. Por conta disso, né, em consequência, a imigração infantil. E a terceira, a migração por questões de mudanças climáticas, né? Então, faz-se necessário ao acrescentar esse número, o incremento de refugiados também, que somou no ano de 2017, que é data de onde a gente tirou, né, essas informações, 19 milhões de refugiados. Então, é uma dimensão, assim, muito grande, né, gigante. Para trazer um pouquinho mais para o contexto, como a gente está falando aqui para a etapa regional sudeste, a gente traz um recorte estatístico de São Paulo. Então, no Brasil, né, o estado de São Paulo é um dos mais importantes polos de migração. Esse processo começou lá no século XX e teve um avanço em 1935, que foi o grande salto, né? Quando o governo estadual estimulou a vinda de trabalhadores para as lavouras de café. Entre 1941 e 1949, houve um aumento de 56% da população nos anos 60. Então, o processo migratório é um fenômeno, a gente entende que por conta da pandemia, esse número ele aumentou, ainda está sendo feito estudos, né, estatísticos para apontar exatamente esse número, né? Então, a gente sabe que ainda não tem um número oficial, digamos assim, porque esse processo ainda não terminou, né? Principalmente no Brasil, onde a pandemia ainda, enfim, está em escalas diferentes de outros lugares, então não é um número ainda que a gente tem como informação. E o cenário brasileiro, né? São Paulo é a megalópole brasileira formada por migrantes do mundo e do próprio país. O cenário, a pandemia ela é causada pelo Covid, né? Ela trouxe impactos sociais e econômicos em todo o mundo, né? Porém, no Brasil, existem impactos ainda maiores, agravados pela má gestão sanitária do governo, e estudos apontam, como eu já falei, uma perda significativa de empregos, uma parcela significativa da população nem teve acesso a auxílio emergencial, o que agrava ainda mais, né? O que coloca as pessoas em vulnerabilidades ainda maiores. Então, no âmbito migratório, o impacto provocado pela pandemia, de acordo com esse mesmo estudo, aponta algumas vicissitudes, tais quais a destituição dos laços sociais, efeito das medidas de isolamento e das dificuldades de deslocamento, né? Aí falando um pouquinho
de confinamento, né, em lugares que isso foi implantado. E as mulheres, elas se tornam ainda mais vulneráveis no cenário pandêmico, né? Então, as mulheres, elas já estão numa escala aí, né, na sociedade de situação de vulnerabilidade. Então, quando existe um cenário que afeta mundialmente, sempre quem já é vulnerável se torna ainda mais vulnerável. Então, o cenário da pandemia não foi diferente. Então, toda a humanidade está inserida, né? As desigualdades ficam mais evidentes e o tratamento delas se torna ainda mais urgente. Então, na curva da desigualdade, o tratamento, além de urgente, precisa ser prioritário para as mulheres, que em seu grande número elas são mães, ou se não, elas cuidam de outras pessoas, sejam crianças, idosos ou pessoas com deficiência, né? Então, nesse contexto de vulnerabilidade, se fazem presentes de modo geral relatos desse recorte, né, mencionado, mães e mulheres. E é muito comum a gente escutar a angústia, a culpa, a vergonha, o medo, e todos eles vão se agravando pelo silêncio, pela reclusão, que muitas vezes vai se sustentando justamente pelo sentimento de vergonha, né? De estar, de repente, numa situação de vulnerabilidade, justamente por relacionamentos amorosos que elas fazem parte, né? E acarreta, muitas vezes, abusos, né, de violência física, psíquica, patrimonial, um número muito grande de vulnerabilidade que as mulheres se encontram. A gente, falando agora do nosso projeto, né, de clínica social, desde que começou a pandemia, a gente se deparou com uma demanda muito grande, né? Nós temos algumas parcerias aqui e no Brasil, com outras associações que não têm o escopo de atendimento terapêutico, né, de escuta. Então, essas associações nos procuram para que a gente possa desenvolver um trabalho interdisciplinar, e aí a clínica social entra daí. Uma das nossas maiores demandas vieram, né, de uma associação aqui da Catalunha, chamada Casa da Gente, que acolhe mulheres imigrantes brasileiras em situação de violência, principalmente, né? Então, a gente pode dizer que a cada 10 pessoas recebidas para uma demanda de escuta, a gente pode dizer que 9 eram mulheres, e que dentro dessas 9 mulheres, 7 a 8 estavam sofrendo algum tipo de violência, né? Então, através da escuta, a gente tentou promover um acolhimento para facilitar a fala, para tentar resgatar a representação de si mesmo, dessas mulheres, né? Então, a gente segue como fundamento que Freud ensinou que o inconsciente, ele não é uma substância perdida ou escondida num canto escuro da nossa mente, né? Ele é mais que isso. O inconsciente, ele está precisamente na superfície da fala, né? Então, a fala entra como uma ferramenta de cuidado, não a fala sem resposta, né? Mesmo que se depare com silêncio, pois desde que tenha um ouvinte, existe uma interiorização, um intento de voltar, de se ouvir, de ouvir a si mesmo, né? E introjetar os seus próprios desejos. É bem aqui que está o cerne da nossa função como analista, né? Como psicanalista. Então, a importância da escuta é o que faz tornar possível esse resgate, né, da subjetividade. Então, o contexto da pandemia nos colocou diante de um cenário inédito, né, que foi ter que escutar, acolher, né, ouvir, proporcionar esse ambiente seguro de fala por telefone, né, muitas vezes sem poder ter um áudio-vídeo, né, somente mesmo escutar, e a questão do confinamento, né, então a gente está falando dessa associação aqui da Espanha. A Espanha foi um dos países que tiveram a política de confinamento mais severa, né, da Europa. Então, houve um período que realmente as pessoas não podiam sair de casa, né? Então, muitas vezes essas pessoas não tinham espaço privado, elas muitas vezes nem podiam pedir ajuda, e quanto menos
ter uma sessão, poder ali ficar alguns minutos, né, ou até mesmo uma hora, tentando se comunicar por não ter privacidade ou por realmente não poder, não ter um espaço físico para que isso pudesse acontecer, né? E outro, acho que é um ponto, na verdade, que eu já falei, né, que essa demanda, ela veio muito pela violência de gênero, né? E isso, nós, infelizmente, não estamos trazendo uma novidade, é o que se tem ouvido na mídia, é o que tem nos noticiários, né, que a violência contra a mulher, ela agravou muito durante esse período da pandemia, por todas as razões, né? E então, o nosso trabalho, ele foi, de alguma forma, tentar proporcionar um momento de alívio, né? Um momento de acolhimento para essas mulheres. Então, se tratou de um momento de crise, né? De uma crise sanitária que produziu desorganizações emocionais que, por sua vez, provocaram estados de devastação, né? Então, que levou para o ato, né? Para o ato físico, depressões profundas, tentativas de suicídio, coisas muito, muito extremas, né? E, bom, o processo da Delágora foi basicamente ouvir, né, e de alguma forma tentar fazer um trabalho interdisciplinar com a casa da gente. E porque a escuta, ela é parte da nossa prática, né? Nós entendemos que no momento em que o indivíduo consegue encontrar palavras para nomear suas dificuldades, como imigrante, né, falando desse recorte, ele pode sair de um lugar de objeto, né? Ele sai de um lugar de um imigrante que está ali com todos os adjetivos comuns, como se fosse uma massa, um único bloco, né? Então, se ele está num lugar de estrangeiro, imigrante. Se é imigrante, logo, aí já vem todo o imaginário social construído em torno do ser imigrante, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a falar das suas experiências, resgatar a sua historicidade, do seu país de origem, da sua língua, da sua cultura, é onde começa a se desenrolar e essa tentativa de achar novamente o seu lugar, né? De criar novos laços. Então, na nossa cultura, falar de sofrimento é algo inusitado, né? Não há lugar para isso, né? Vídeos, redes sociais, encontros, e aí pensando no momento em que não podia haver encontros, isso se tornou ainda mais agravado, né? Então, nosso objetivo foi proporcionar e é proporcionar um espaço de reflexão, de compartilhamento individual. Agora, né, a partir dessa atividade, propor também um compartilhamento em grupo das nossas experiências subjetivas, né, que foram oriundas ou agravadas pela pandemia. Então, a gente trouxe um pouquinho para tentar exemplificar, né, para de alguma forma tornar um pouco mais visível, palpável, fragmentos do que a gente escutou, pouquíssimos fragmentos, né? A gente escutou muitas mulheres, mas eu acredito que esses fragmentos aqui, eles conseguem um pouco exemplificar, sabe? Como um resumo, assim, de todas essas escutas que nós fizemos. É óbvio que a gente preserva o nome real das pessoas, então os nomes citados aqui são fictícios, né? Então, Joana vive em Madrid, num apartamento com 6 pessoas, dividia quarto com uma delas e pegou Covid. O que faria naquele momento? Que precisaria ter um distanciamento social. Aí dizia ela, nem na cozinha eu podia ir, que me olhavam com cara feia. O banheiro nem se fala. Fiquei completamente só, pareciam ter nojo de mim. Maria, uma brasileira que havia aberto mão de sua carreira profissional por amor, fala dela, passou a dormir nas ruas, perdeu tudo que tinha, fala dela, desenvolvendo uma doença psicossomática que atingia sua visão. Escutá-la era acompanhá-la nesse processo, para através do pouco que lhe restava, que ela criasse condições de poder ver uma forma digna de viver em outro país. Em outras condições, sairia para dar uma volta, desopilar. Nem isso eu posso. Me sinto presa na minha própria casa. Um outro fragmento de uma outra fala de uma outra mulher.
E aí, onde entra a arte e a psicanálise, né? Como podemos usar a arte como ferramenta de resgate da subjetividade? Já que a gente usando a fala como resgate da subjetividade, onde a arte pode entrar, né? A sensibilidade freudiana encontrou duas maneiras para classificar o inconsciente, que foi compreendido como a sua relação com a sexualidade e a experiência no corpo que não foram integradas pelo sujeito. Então, saindo um pouco daquela coisa um pouco até difícil de explicar, vamos trazer para o cotidiano, né? Então, aquele lapso de memória, quando você está no meio de uma conversa, que você tenta lembrar o nome de alguém, ou que você esquece parte da sua história, ou que você esquece do que você estava falando, ou quando você troca um nome, você está falando com uma pessoa e aquela pessoa não é o nome pela qual ela foi chamada, ou quando você ri no momento que você não pode rir, ou quando você simplesmente não consegue expressar, quando lhe faltam palavras. O inconsciente está aí, né? Ele está aonde o consciente não pode explicar. Então, nesses lapsos de memória, nesse xiste, né, dessas peças que são pregadas na nossa linguagem, é onde está o inconsciente. Então, a arte também é uma forma do sujeito se expressar, de se defrontar com o vazio, né? E nós aqui estamos tentando e pensando na importância do uso da arte como uma ferramenta de apoio emocional, que muitas vezes comunica algo que a palavra não consegue dizer. E ainda pensando na particularidade de ser imigrante, ainda falta a tradução. Muitas vezes não tem tradução para aquilo que você quer dizer. E a falta do domínio, ou mesmo do não conhecimento da língua, te tira aquilo que é mais íntimo, né? Que é o poder de se expressar, de se dizer, né? De se falar de si. Então, como o inconsciente pode se manifestar além dos sintomas psíquicos, através dos fenômenos do cotidiano, como eu já falei, né? Os sonhos, os lapsos, os atos falhos, esquecimentos indesejáveis. Tudo isso não pode ser explicado apenas por processos neurológicos, né, científicos, e muito menos por processos psíquicos, conscientes. E a arte também é uma dessas saídas. Então, cito Freud, a natureza generosa deu ao artista a capacidade de exprimir seus impulsos mais secretos, desconhecidos até por ele próprio, por meio dos seus trabalhos que cria. E estas obras impressionam enormemente outras pessoas, estranhas ao artista, e que desconhecem, elas também, a origem da emoção que sentem. Então, a arte e a psicanálise, ela esteve ligada desde a sua fundação, né? Freud fez uso de muitas obras artísticas para explicar muitas de suas teorias. Ele recorreu, né, a esculturas egípcias, ele recorreu a mitos, ele também desenvolveu estudos segundo vidas de artistas. Um desses textos que é bem conhecido, né, é sobre a vida de Leonardo da Vinci. Então, a arte e a psicanálise, ela sempre esteve, de uma certa forma, vinculada, ligada, né? Então, conectar a subjetividade e o que a arte pode contribuir a convocar o sujeito para ser agente de pertencimento de um lugar, né? Pode-se fazer possível através de reconstrução de uma nova experiência do sujeito. Trata-se, então, de respeitar a historicidade, que é aquilo que eu falei lá atrás, né? Da vivência da pessoa, né? A profissão que ele carrega, a cultura que ele carrega, né? O valor único, né? Da sua língua, do seu sotaque, a sua comida, a sua vestimenta, a sua maneira de vestir. Então, é provado que um país com maior diversidade, se souber aproveitá-la, vai se transformando, e a mudança vai tornando o país mais rico, né? A diversidade, ela passa a ser um novo caminho para que possa construir também uma evolução cultural e social de um país. A gente tem como exemplo a nossa música brasileira, né? Que ela é importada e exportada para todo mundo, né? Todo mundo conhece alguma música brasileira.
Garota de Ipanema é a segunda música, só fica atrás de Let It Be, se eu não me engano, de Beatles, mais tocada, né, no mundo. Então, a gente exporta a cultura. E a gente tem como exemplo, ela foi forjada por várias origens, principalmente os povos originários e os povos africanos, né, que vieram escravizados, que foram escravizados para o Brasil. Mas a gente recebeu muito estrangeiro, né? Só em São Paulo foi recebido mais de 70 nacionalidades diferentes desde sua fundação, né? Árabes, libaneses, italianos, japoneses, e outros locais do país, né? Irlandeses, espanhóis, e vai, essa lista é gigante. Então, hoje o que a gente tem é uma diversidade cultural, rítmica, instrumentalidade, vocalização, sotaque, artistas inúmeros, imensuráveis, por todo o país, né? Então, dessa forma, a ideia é que por meio da arte se produza diferentes significantes, né, palavras para que o indivíduo possa falar desde a sua experiência como imigrante e como ele está sendo afetado na pandemia, né, estando vivendo no Brasil, estando vivendo no nosso país. Então, essa é a nossa proposta. Agora, como convocar a expressão artística? Como gerar reflexão, né? Para o que está se vendo? Então, eu cito o professor Augusto Sampaio, que ele é um artista e coordenador de projetos com a Pinacoteca, né? De ações educativas da Pinacoteca. Um deles a gente vai poder olhar, né, um pouco mais do trabalho dele na sexta-feira. E ele tem uma fala, ele tem 20 anos trabalhando com diversos públicos em diversas regiões do país, e ele disse, eu fiz um curso com ele pela Pinacoteca, e em uma das suas aulas ele disse que quando ele iniciou o seu trabalho, né, o trabalho de oficina, ele pensava que a arte ela podia ser feita por toda aquela pessoa que tivesse o desejo, que tivesse a vontade de fazer. E aí 20 anos se passaram e ele diz, isso não é mais uma hipótese, isso é uma certeza, né? Então, como convocar o público, né? Como o interlocutor pode convocar o público a participar, a ter segurança, a ficar à vontade, né? A fazer algo, né? A criar algo. Então, ele diz, ele enfatiza que depende muito do material escolhido, né? E da forma com que isso é passado, né? Da naturalidade que isso é passado. Ele diz também muito da nossa ideia, né? Que vem lá do século XVIII, de que o artista era um dom espiritual, né? Intelectual, e tinha a ver com beleza. Só que isso já foi desmistificado, né? Depois vem toda a produção pós-moderna, né? Dos ilusionistas, e eles fazem um extremo, um exagero, né? Então ele diz que ali quando a pessoa, através das linhas, através das formas, através das cores, ela pode se expressar, e qualquer um é capaz de fazer isso, né? Então, parafraseando o professor Sampaio, se a arte é linguagem, então ela é patrimônio humano e coletivo. E como tal, é possível ser aprendida por qualquer pessoa. Então, partindo daqui, eu convoco, né? Gostaria de convocá-los a fazer uma atividade prévia para o nosso encontro na sexta-feira, que vai precisar de um material muito simples, né? Que é o desejo, a vontade de que vocês tenham para fazer essa atividade, ver o que vai acontecer na sexta-feira. Material objetivo, um papel branco, um papel preto. Quem não tiver papel branco, papel preto, não precisa comprar. Substitui. Pega um vermelho com amarelo, mas que sejam duas cores, tá? De preferência branco e preto, se não tiver um dos dois, substitua. Mas essa condição, que sejam duas cores. Cola branca,
Quem não tiver cola branca, não precisa sair para comprar. Farinha de trigo e água, faz uma liguinha, já consegue colar. E não usar nenhum tipo de material cortante que não seja as mãos. Então, usem a imaginação, pensem no tema vida, tá? E o que fazer? Construir uma colagem, né? Como eu já disse, sem tesoura, sem estilete, cortar os papéis elegidos e montar o que lhe vier à cabeça, né? Concluído o trabalho, a gente pede, por favor, que vocês fotografem, né, suas colagens e envie para o e-mail resposta a esse e-mail que vocês vão receber agora, daqui a pouquinho, com esse material. Então, vocês podem responder nesse e-mail ou no e-mail da Delágora, que é delagora.associação, sem acento, sem S, né? Tal qual como está escrito aqui, @gmail.com. E, além disso, responder o questionário, que também está linkado nesse e-mail, né? Que vocês receberam aí da plenária, para que a gente também possa usar as respostas de vocês para a gente iniciar a nossa atividade na sexta-feira. Então, temos um encontro marcado sexta-feira, na sala 1, 3 vias para reflexão subjetiva através da leitura de imagem, o fazer, o conhecer e o exprimir. Estarei lá, eu e Fabiana e Mônica, para recebê-los e para compartilhar as experiências que a gente espera não, nós temos certeza de que serão muitas e a gente está muito ansioso para receber vocês. Então, não esqueçam, vocês vão receber o link para participar pelo Zoom. E também, quem não quiser participar, né, pode também só ficar como ouvinte pelo link do Facebook. E será das 10 ao meio-dia. Então, das 10 ao meio-dia, sala 1, estaremos esperando vocês para continuar essa conversa e para ver os resultados dessa atividade de todos vocês. Tudo bem? Então, até logo. E eu espero que vocês usufruam desse material. Qualquer dúvida, se precisar de alguma outra bibliografia, por favor, não hesite em nos escrever. Até breve. Até sexta.